Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias que estão em guerra bem debaixo da superfície do filme Bacurau. A gente vai usar a filosofia quase como um bisturi, sabe? Para dissecar a resistência de um povoado que simplesmente se recusou a desaparecer. E tudo começa na maneira como essa história é contada pra gente. A história de Bacurau já abre com essa frase, que de cara nos joga num lugar meio mítico, fora do tempo. A gente percebe logo que não se trata só de uma história moderna, mas de algo muito mais antigo, quase uma lenda que teima em não ser esquecida, mesmo quando o futuro faz de tudo para apagá-la. E aqui está o ponto que fisga a gente de vez. Se alguém tentar procurar Bacurau nos mapas digitais, nos registros, nada. Foi apagado. Só que o lugar existe, claro que existe. O coração das pessoas ali continua batendo. Bacurau não é só um ponto geográfico, é um estado de espírito, é um ato de pura teimosia contra um mundo que quer fingir que ele não existe. O cenário é o sertão, e o conflito principal começa quando um grupo de estrangeiros aparece por lá. Eles não estão ali para turistar, muito menos para ajudar. O que move essa gente é um tédio doentio psicopata mesmo. Eles olham para Bacurau e veem o quê? Um parquinho de diversões perfeito para um esporte bizarro, caça humana. O silêncio da terra seca de repente é cortado pelo barulho de drones e pelo brilho de armas que definitivamente não pertencem àquele lugar. E é aqui que a gente entende a real dimensão do conflito. Não é só uma briga física, de jeito nenhum. É um choque de mundos. De um lado, a modernidade fria, o algoritmo, a tecnologia que apaga. Do outro, a ancestralidade viva, o museu, a memória que resiste. Uns trazem o desprezo, Bacurau responde com a sua própria história. É uma batalha de ideias que são tão letais quanto as balas. Para a gente conseguir entender a profundidade da resistência de Bacurau, vamos usar um kit de ferramentas um pouco diferente. Imagina só 4 gigantes do pensamento observando essa guerra: Sêneca, Sartre, Nietzsche e Schopenhauer. Eles não estão aqui para negociar a paz, não, mas sim para ajudar a gente a decifrar por que, naquele pequeno pedaço de chão, a história não termina em submissão, mas com um grito de guerra. Esse quadro aqui é o nosso mapa mental para a análise que vem a seguir, tá? Para o Sêneca, a luta de Bacurau é justiça pura, racional, contra a paixão descontrolada dos invasores. Para o Sartre, é um ato de liberdade coletiva, um projeto de existência. Para Nietzsche, é a explosão da vontade de poder, uma afirmação da vida. E para o Schopenhauer, é a pura e desesperada vontade de viver se defendendo da morte. 4 visões, um só campo de batalha. Bom, agora a gente entra no olho do furacão do debate filosófico. A reação de Bacurau foi um ato calculado de justiça ou foi uma explosão de força bruta, primal? Foi uma escolha consciente ou foi um instinto de sobrevivência que não dava para evitar? É bem nessa tensão entre razão e instinto que os nossos filósofos entram em conflito. O que é fascinante aqui é esse contraste fundamental. Para o Sartre, o existencialista, o fato da cidade ser apagada dos mapas é a situação perfeita. Diante do nada, as pessoas são forçadas a se inventar. Quando eles dizem "nós somos Bacurau", isso é uma afirmação de escolha radical. Já o Schopenhauer diria que escolhe o quê? A luta é um impulso, é a vontade de viver coletiva, uma força da natureza se defendendo desesperadamente. Então percebe? O que para um é escolha, para o outro é ímpeto puro. A outra grande tensão está aqui. Sêneca, o estoico, olharia para os invasores e veria escravos da própria raiva, gente moralmente fraca. A violência final de Bacurau, para ele, não seria ódio, mas um ato de justiça, a razão universal colocando a ordem de volta no lugar. Já o Nietzsche, ele provavelmente daria uma gargalhada dessa ideia de ordem. Para ele, a violência é uma celebração da vida. É a vontade de poder dizendo um sim vibrante e violento contra as forças da morte. Não se trata de restaurar a ordem, mas de afirmar a vida na sua forma mais crua. Certo, mas tudo isso é muito abstrato, né? Para deixar essas ideias mais concretas, vamos focar em 2 símbolos muito poderosos do filme: o Museu da Cidade e a Cova do Vilão. Vamos ver como cada um dos nossos filósofos interpreta esses elementos que a gente pode de fato ver. O Museu de Bacurau é o coração simbólico do filme. Sêneca veria ele como a prova da dignidade inabalável daquele povo. Para Sartre, o museu funciona como um arsenal de identidade, onde os moradores encontram as ferramentas para se reinventarem. Nietzsche, por sua vez, veria aquilo como a memória que vira munição, o passado que serve para ser usado agora. E Schopenhauer, bom, ele enxergaria ali um registro do sofrimento ancestral, a prova de que a dor daquela comunidade nunca acaba. E essa ideia do Nietzsche, cara, ela é absolutamente central. Ela transforma a história de algo passivo, que a gente só contempla, em uma arma ativa.
O museu não é um lugar de nostalgia, de saudade. É o lugar onde Bacurau recarrega suas armas espirituais e, literalmente, as armas físicas também. A memória se torna um ato de guerra. E aquela cena final, com o vilão sendo enterrado vivo, cada filósofo interpreta de um jeito radicalmente diferente. Para Sêneca, é a justiça, a razão em ação. Para Sartre, é o povo retomando o controle da sua própria história. Nietzsche veria como a vitória da vida sobre o nada, sobre o niilismo. Já o Schopenhauer, com aquele pessimismo de sempre, veria só um alívio momentâneo. A vontade de Bacurau sobreviveu hoje, mas o ciclo de sofrimento do mundo, esse continua. Então, depois dessa viagem toda, o que a gente conclui? Apesar de todas as diferenças, existe uma síntese muito poderosa que surge da luta de Bacurau. Vamos ver onde os filósofos concordam e o que essa vitória final realmente significa. E o mais impressionante é que, mesmo ouvindo de lugares tão diferentes, todos os 4 pensadores se unem para condenar os invasores. Eles são vistos como a personificação da decadência, seja pela falta de autodomínio, pela mediocridade ou pelo egoísmo cego. E, o mais importante, todos eles validam a legitimidade da reação de Bacurau. Eles reconhecem que aquela violência não é imoral, mas uma resposta necessária à aniquilação do próprio ser. No fim das contas, a vitória de Bacurau é a vitória da própria existência. É a afirmação do ser contra uma força que só entende o ter. É a vitória da memória, que pulsa com vida sobre o algoritmo, que só sabe quantificar e apagar. No final, é o triunfo da vida crua visceral sobre a morte técnica, limpinha, que os invasores queriam impor. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Quando um poder tecnológico te apaga do mapa e te transforma em estatística, responder com violência é uma regressão moral? Ou será que essa é a única linguagem ética que sobrou para reafirmar a própria humanidade de quem foi despojado de tudo? Uma questão para a gente continuar pensando muito depois que as luzes do cinema se apagam.